Oi, tudo bem? Eu me chamo Sabrina, seja muito bem-vindo. E nesse vídeo eu vou mostrar o estado que está o nosso Opala, que a gente prometeu restaurar em 30 dias. A gente fez a limpeza dele no vídeo passado e deu para ver que saiu muita coisa, né? Sem lavar não tinha como começar os trabalhos. E hoje eu vou mostrar como é que ele ficou depois da limpeza e alguns probleminhas graves que a gente encontrou durante esse processo. Vou começar então aqui pelos remendos inferiores. É normal a parte inferior dos opalas estar podre, mas não tanto como tá esse daqui. Nesse caso, a gente vai fazer a troca da caixa de ar interna também. Dá pra ver aqui, né, que tá bem oxidado. Até dá para recuperar, fazer pequenos remendos, mas são peças que a gente já encontra prontas. Então não vale a pena gastar tempo recuperando, ainda mais a gente que está com prazo apertado. As capas de coluna também, a gente vai ter que trocar, muito provavelmente, porque aqui dá para ver que tem bastante sinais, né, de ferrugem. Então a gente vai fazer a limpeza dela primeiro, mas provavelmente a gente vai precisar abrir as colunas. Voltando aqui para a lateral, todos os remendos aqui embaixo estavam mais feios do que a gente imaginava, mas a estrutura em si não. São peças que é fácil da gente trocar, tem à disposição para comprar hoje no mercado. Inclusive, no próximo vídeo, eu quero mostrar todas as peças que vão chegar para esse carro. Já dentro dessa semana, a gente vai receber todas. E eu quero fazer um vídeo mostrando quais estão disponíveis para trocar no Opala, caso você esteja procurando, né, peças para reposição. Aqui dentro, dá para ver que o assoalho tá crítico. Já teve vários remendos por aqui, mas não tem como salvar. Então, a gente vai trocar as duas bandejas, né, dianteiras do assoalho. As traseiras a gente ainda precisa raspar, mas eu acredito que sejam só em pontos localizados, não precisa trocar a bandeja inteira. Mas isso a gente vai vendo, né, no decorrer do processo. A lateral até que ficou mais bonitinha depois do banho, mas deu pra ver probleminhas que não estavam tão aparentes antes da limpeza. Mas aqui, de qualquer forma, a gente já ia raspar e ia precisar abrir. Esse é um contorno muito comum de apodrecer nos Opalas, porque tem a junção das chapas aqui. Então, já ia ser aberto. Mas agora a gente tá vendo, né, que a situação não tá tão boa. Aqui na parte de trás, dá pra ver que tem alguns probleminhas graves nessa peça. Ela não tem, assim, a venda. Então, a gente vai precisar dobrar e reconstruir. Esses triângulos aqui é normal, tanto desse lado como daquele lá, a gente sempre tem que trocar. Muito acúmulo aqui de sujeira e água, então é normal eles apodrecerem. Essa peça aqui é que foi uma surpresa, mas ela não é difícil de reconstruir. Só que a gente precisa usar uma chapa mais grossa, não é a chapa de remendo normal. Essa aqui é mais estrutural, então precisa ser uma chapa mais forte. Agora, vindo aqui pro painel traseiro, aqui tá um pouquinho pior. Tem algumas coisas que a gente não esperava, mas são recuperáveis. Dá pra ver que tem muita massa, então a gente já encomendou um painel traseiro. Vamos ter que trocar isso daqui, refazer esse canto provavelmente, porque o painel traseiro não tem esse cantinho aqui, então a gente vai precisar reconstruir. Mas qualquer coisa que seja para não ficar dessa grossura aqui, tá bom, né? E para você que às vezes se pergunta se quando você for pintar um carro você precisa lixar para jogar outra tinta, aqui é um bom exemplo disso. Na tinta velha, não foi lixado. Foi só, provavelmente, feita uma limpeza e jogada a tinta por cima. Só que perceba que na lavagem descascou bastante. Então, isso daqui é resultado de não lixar embaixo. Não foi criada uma aderência para a tinta amarela. Então, ela descascou mesmo. Então, se você pretende pintar, né, só jogar uma tinta, passa uma lixinha antes para você não correr esse risco de ter desplacamento da tinta. Aqui no porta-malas, dá para ver que a situação também não tá nada boa.
né? Ainda depois de tirar toda a sujeira, ficou pior ainda. Então, aqui o que a gente vai fazer é trocar essa chapa toda do assoalho. Tanto do assoalho quanto o bojo do step. Todas essas peças a gente já encomendou. E no próximo vídeo, provavelmente, eu vou fazer mostrando todas as peças que a gente encomendou e onde você pode encontrar elas também. E se não fosse a gente ter peças assim para reposição, nesse grau de restauração que a gente vai fazer, com certeza não daria nos 30 dias. 30 dias já é um prazo apertado, mesmo com as peças. Então, só foi possível a gente colocar um prazo maluco desses, porque a gente sabia que tinha como encontrar essas peças para a gente fazer a troca. Passando para outra lateral, essa foi a que ficou mais bonita depois do banho. Mas mesmo assim, né, não dá para salvar isso aqui. Então, agora olhando aqui por baixo, ela não tá tão feia quanto o outro lado, mas a gente vai ter que fazer uma boa limpeza aqui para ver que tanto de ferrugem tem. Se ela é só superficial, como aparenta, ou se ela tá mais profunda. Mas isso a gente, com uma escova de aço, a gente consegue limpar bem e ver se a gente vai precisar trocar ou um bom desoxidante aqui dá jeito. Aqui é o bojo do step, né? Que já passou dessa para melhor. Então, esse aqui vai ser descartado. Agora, continuando aqui na lateral, tudo isso vai ser raspado também, né? Pra gente ver exatamente o que tá aqui por baixo. As caixas de ar interna, aqui também não tá bonita. Vai ser muito custoso pra gente se fosse fazer remendos. Então, a gente já encomendou essas peças. Elas estão para chegar logo. E o prazo pra gente começar vai ser assim que as peças de funilaria chegarem. Porque aí a gente tendo tudo na mão, a gente consegue se programar para dar início ao trabalho e começar a contar o prazo. Então, assim que tiver com todas elas na mão, a gente vai fazer um vídeo mostrando elas e dizendo qual vai ser o dia da primeira live. Então, a primeira live, que vai ser a raspagem do carro, vai dar partida, né, nos 30 dias. Então, essa peça aqui vai fora, né? Até se você for fazer mais de um Opala ou se programar para isso, você não precisa jogar ela fora. Tem muitas partes dela que são usáveis. Por exemplo, essa pedaço aqui para cima, ela tá bonita. Então, de repente, se você trabalhar com Opalas, como é o nosso caso aqui, a gente tem vários Opalas que a gente já fez e vai fazer ainda, um pedacinho de um pode ajudar o outro. Então, a gente guarda essas peças por um tempo, para caso a gente precise, a gente consegue tirar um pedaço para usar no próximo. Mas a gente só faz isso se for uma coisa muito pequena. Se for um caso como esse, compensa trocar a peça toda. E aqui dá para ver também que o assoalho desse lado também não dá para salvar. Aqui, na verdade, esse canto é o mais grave, mas como a gente vai fazer a troca da caixa de ar interna à externa do assoalho, aqui vai dar para resolver esse problema tranquilo. Inclusive, a gente tem a longarina, né, que fica aqui o pedaço da longarina. Temos uma longarina original que a gente vai colocar aqui na parte de baixo. Então, vai continuar original. Essa capa de coluna aqui, a gente vai precisar abrir ela também. Até que ela não parece tão feia. Mas quando a gente passa a mão aqui, dá pra ver que ela tá estufada. Então, quer dizer que a dobradiça aqui não tá legal. Tem ferrugem aqui dentro. Então, a gente precisa sacar essa coluna pra poder ver o que aconteceu aqui, né? Não dá só pra dar uma maquiada. Ainda mais que esse daqui vai interferir completamente no alinhamento, né? Na estrutura do carro. Então, precisa estar perfeito lá dentro. Por isso que a gente vai tirar ela e depois colocar uma peça nova no lugar. E, já falando sobre isso, no próximo vídeo, sobre como você pode conseguir peças difíceis como essa. Não existem peças estampadas. E se você não tem ferramentas grandes, é difícil você conseguir montar uma peça dessa. Então, no próximo vídeo eu vou falar onde foi que a gente comprou essa parte. Né? Vem uma coluna completa aqui, que
acelera muito o trabalho. E agora a gente chegou no pior do carro. A gente já sabia que não estava bonita, mas até então parecia bem recuperável. Mas depois da desmontagem, deu para ver muita coisa errada. Então, eu vou entrar lá dentro do cofre agora para mostrar de perto os problemas graves que a gente encontra nessa frente. E aí, eu vou dizer o que vai acontecer com esse carro. Começando aqui pelo cantinho do suporte da bateria, tá vendo aqui que tá churingado, amassado, não sei como é que você fala aí na sua região, mas no paranaense a gente diz que tá churingado. Aqui mostra que esse carro levou uma batida. Não só isso, mas as longarinas, elas não estão só trincadas, como é normal de Opala. Elas estão com muito remendo feio, elas estão amassadas. E o Ticão tirou o gabarito desse carro e dá pra ver que não é salvável. As longarinas estão muito tortas. Então, se a gente fizesse só uma recuperação de longarina, desse um talento aqui no cofre, não ia ficar bom. O carro poderia ficar desalinhado, ficar torto. Então, por isso, a gente decidiu que vai trocar essa frente. Não é o que a gente pretendia, a gente achou que não ia ser tão difícil assim, mas visto tanta coisa errada que tem aqui, tá muito feio. Então, o que a gente decidiu fazer é trocar a frente do Opala. Com certeza isso vai aumentar muito o nosso trabalho, mas como a gente não quer fazer uma coisa meia boca, meia sola, até teve alguns comentários das pessoas dizendo que não tem como fazer uma restauração. Tem sim, é o que a gente vai fazer. Mas com essa frente aqui, com tanta coisa errada, não dá. Então a gente já encontrou uma frente original para substituir essa, porque a gente chegou à conclusão que não vale a pena salvar. Dá pra ver que aqui o painel de fogo, ele tá todo abaulado, né? Dá pra ver que quando bateu, afetou bastante. Eu já vou mostrar lá dentro que no assoalho também dá pra ver que ele levou uma batida. Mas, né, na nossa empolgação, a gente se concentrou em tantos problemas que tinha lá atrás, que à frente a gente não se atentou muito. Mas depois de pensar bastante, a gente não vai desistir. O prazo ainda continua. Lógico, pode ser que a gente não consiga, mas a ideia é dar tempo. Então, a gente vai trabalhar bastante para a gente conseguir fazer isso dentro do prazo. A saia dianteira a gente já não ia usar mesmo. Eu já encomendei uma saia nova. Hoje em dia, existem peças estampadas, né? Tanto a saia dianteira quanto a saia traseira, elas são estampadas na chapa original. Então, não compensa nem o trabalho de restauração dessas peças. É melhor comprar uma nova e colocar ali que você vai ter muito menos dor de cabeça, usar muito menos material. Então, é isso que a gente vai fazer, tanto na frente como atrás. E agora eu vou sair ali fora para mostrar dentro das caixas de roda como o negócio tá feio. Então aqui, lembra que no primeiro vídeo que eu fiz tinha muita, mas muita terra? Depois que ela saiu, a gente começou a ver o tamanho do problema. Então, aqui tá trincado. Esse reforço aqui, ele já foi soldado algumas vezes. Aqui o painel de fogo, a junção do painel de fogo com a caixa de roda tá muito feia. É recuperável, mas pra gente não compensa. Aqui dá pra ver também que a batida que levou amassou, ajuntou essas partes. Então, tá muito, muito trincado. Nada que compense arrumar. Por isso a gente optou por trocar uma frente, né? O Ticão é muito experiente nessa área de trocar. Ele já trabalhou muito com carro batido, então ele manja muito sobre alinhamento. Não tem perigo do carro ficar torto, né? Torto ele tá agora. Então, isso a gente vai resolver. E, não, como eu falei, não era o que a gente queria, mas é o que a gente tem. Então, a gente não vai fugir
né, desse desafio que a gente mesmo colocou para nós. Então, o que a gente queria passar mesmo era deixar vocês a par do tamanho e da gravidade do problema que a gente tem. Mas vai ser solucionado, é isso que importa. Aqui dentro dá pra ver que o assoalho tá recolhido. No vídeo não aparece muito, mas ele tá todo ondulado aqui, porque na batida essa parte da longarina veio pra dentro. Ali, principalmente do lado do motorista, dá pra ver que tá muito feio. Foi tentado fazer vários tipos de remendos, mas não tem como salvar mesmo. Bem que a gente queria, mas é mais prático e mais seguro a gente trocar essa frente. A outra caixa de roda também não fica muito atrás no tamanho dos problemas que tem. Tem muita solda feia, aquela solda grossa de maçarico que era feita antigamente. Tá muito amassado, então não vai compensar. A gente não vai nem limpar isso daqui. A gente vai conseguir a frente já essa semana, e quando a frente estiver preparada para ser montada, a gente vai fazer isso. E vamos mostrar nos vídeos também. A gente até pensou em não mostrar esse processo, porque tem muitas pessoas que gostam de criticar. Mas como a gente prometeu de mostrar o estado real do Opala, então a gente decidiu que a gente vai mostrar sim como fazer do jeito certo. Tá bom? Então, por isso eu espero que vocês compreendam, né? Como eu tô mostrando aqui, não é salvável. Até é, mas não vale a pena. Então, vocês vão acompanhar o processo de uma troca de frente do Opala. E agora que vocês viram o tamanho do desafio, que aumentou ainda mais, né? Talvez vocês fiquem pensando que a gente é meio doido. Talvez, mas a gente quer dar conta, sim, desse projeto. Então, o próximo vídeo vai ser quando chegar todas as peças. Eu acredito que entre amanhã e depois a gente já tenha tudo aqui na mão. Inclusive, já chegaram algumas, mas como a gente precisou aumentar o pedido, a gente está aguardando que elas venham. Tá bom? Obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero que você esteja gostando de acompanhar essa saga, que parece que não para de aumentar, mas a gente pretende, né, daqui alguns 30 e poucos dias, tá com esse Opala lindo. A gente já foi atrás de saber a cor dele, e talvez eu fale sobre isso no próximo vídeo. A gente já olhou as tabelas, as cores originais, e ainda estamos na dúvida do qual a gente vai pintar. Vai ser verde, mas eu quero mostrar os tons de verde no próximo vídeo, tá bom? Obrigada por continuar até aqui e até o próximo vídeo.